Olá, paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e para mim é um prazer muito grande estar aqui juntamente com todos os irmãos e também com todas as irmãs, e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E hoje, na lição de número 4, nós vamos falar a respeito de uma parábola maravilhosa que Jesus ensinou aos seus discípulos e que ela serve para os nossos dias atuais. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente. Nós estamos na nossa lição de número 4, onde nós vamos falar sobre perseverando na fé. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um prazer ter você aqui. Se você gostar desta aula, você pode curtir, aproveite e se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. Jesus vai contar mais uma parábola para os seus discípulos, para aquela grande multidão que o acompanhava. Jesus vai fazer uma comparação do juiz iníquo ou dar o exemplo de uma viúva persistente. E somente Lucas registra esta parábola, que está em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. E Lucas é um dos evangelistas que mais aborda a respeito da oração e da persistência na oração. Para ensinar o dever de orar sempre, para ensinar para eles o dever de perseverar e de nunca desistir, Jesus então faz o exemplo, faz o uso desta parábola. Jesus vai ensinar para os seus discípulos que devemos perseverar em tempos de crise. Mas nós sabemos que perseverar em tempo de crise não é fácil. É isso que Jesus quer ensinar para os seus ouvintes naquela época. Ele vai dizer que para vencer é preciso ter constância. Isso que é perseverar, é ter constância. Perseverar é a capacidade que o crente recebe do Espírito Santo para permanecer fiel até a volta de Jesus Cristo. E nós sabemos que não é fácil, mas Jesus vai nos ensinar, fazendo esta comparação, o dever de perseverar e de não desistir nunca. Não é fácil perseverar quando tudo aparentemente dá errado em nossas vidas. Quando as coisas elas não acontecem do nosso jeito. E, infelizmente, quando assim acontece, alguns querem desistir. Mas a palavra de Deus, ela nos insta a perseverar sempre na fé que nós temos em Deus e a certeza de que Deus está no controle de tudo, que Ele se manifestará a nosso respeito no tempo oportuno e que tudo que nos acontece é permissão divina. Perseverar é quando nós demonstramos coragem em plena batalha, sem deixar de seguir à frente, sem desanimar. Esta parábola é a história de um juiz sem princípios que permanece impassível diante da súplica de uma viúva para lhe fazer justiça. Sabemos que a situação de uma mulher viúva nos tempos passados, ela não era fácil, mas nós vamos aprender com a persistência dela. Este juiz iníquo, ele vai resolver a sua causa. Não por ela, não porque ele tinha compaixão daquela viúva, mas porque os seus constantes apelos estavam se tornando um aborrecimento para ele. Imagina aquela mulher na porta daquele juiz todos os dias, insistentemente, pedindo que ele intervisse com justiça a seu favor. E quando ele assim fez, não foi por ela, não foi por compaixão daquela mulher,
mas é porque ela já estava se tornando um grande aborrecimento diário na sua vida. Mais uma vez, nós não podemos dar atenção a todos os detalhes de uma parábola. Para entender uma parábola não é muito fácil. Mas nós devemos dar atenção no seu ponto principal. Pois um juiz que ignora os dois grandes mandamentos, dificilmente esse juiz poderia nos ensinar alguma coisa. Aquele juiz, ele não temia a Deus, porque a palavra de Deus, a parábola o chama de iníquo, né? Ele praticava iniquidade. Então aquele juiz, ele não temia a Deus e ele não tinha compaixão pelo semelhante, pelo seu próximo, né? São os dois grandes mandamentos que nós precisamos seguir, e aquele juiz não obedecia. Ele ignorava estas coisas. E então esse juiz, destituído de todo senso de justiça, ele vai ceder por causa da insistência daquela mulher. Quanto mais Deus, que gosta de ouvir as nossas orações, que gosta de ouvir as súplicas dos seus filhos, terá prazer, né, de nos atender. Ele terá prazer em nos responder. Como neste caso a causa for justa, né? Deus tem prazer em atender as nossas súplicas e as nossas orações, como no exemplo do caso desta viúva, quando estes pedidos for para dar resposta à nossa causa justa. O que é fé, né? Qual foi a fé desta mulher? Nós já aprendemos que o único versículo na Bíblia que tenta dar um conceito, a fé, né, a esta palavra, é Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé, ela é a garantia dos bens que se esperam e a prova das realidades que não se veem. Está na tradução da Bíblia de Jerusalém. O supremo alvo da fé não é receber bênçãos. Às vezes nós pensamos que fé é isso, né? Ter fé suficiente para receber bênçãos. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela recebe um selo de autenticidade. E quando é que nós recebemos? A nossa fé recebe este selo de autenticidade. É quando a nossa fé, ela é comprovada e ela é provada pelo fogo. E o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Nós não podemos viver uma vida sem fé, porque também está registrado na palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quando Enoque foi trasladado, isto aconteceu por causa da sua fé. E nós somente somos salvos mediante a graça de Deus por intermédio da fé. E nada que nós façamos, né? Nenhuma obra grandiosa, maravilhosa, ou qualquer que seja o nosso gesto mais honroso que alguém possa fazer aqui na face da terra, não nos garante ou não nos dá o direito da salvação. Porque isso não vem por causa das nossas obras de justiça, né? Não vem por intermédio de nossas obras. Ninguém pode se gloriar disso, porque ele praticou obras grandiosíssimas, maravilhosas, espetaculares, e ele alcançou a salvação. Isso não vem por meio de obras, mas vem por intermédio da nossa fé. Vem por intermédio da maravilhosa graça de Deus. É dom de Deus, né, a nossa salvação. Esta parábola, ela nos ensina que a oração persistente é o meio que temos de nos valer da justiça de Deus a nosso favor, quando a causa for justa, né? Assim como foi no caso da parábola da viúva persistente.
No primeiro tópico, nós vamos falar sobre interpretando esta parábola. Nós vamos aprender a interpretar esta parábola. E nós já sabemos que não é fácil, né? Os discípulos tiveram dificuldades para entender o que Jesus queria fazer com estas comparações, o que ele queria falar para os seus ouvintes. E muito menos para nós também não é fácil interpretar essa parábola. E esta do juiz iníquo, a maioria dos estudiosos dizem que ela é um pouco mais difícil de se entender. E por que Jesus contou esta parábola, né? Por que ele fez o uso de um juiz iníquo? O que ele queria fazer com que os seus discípulos entendessem e aprendessem, né? Ela também, como a parábola da semente da mostarda, ela serve como um contraste, né? E nós já sabemos que contraste é uma comparação, é uma oposição, é fazer a diferença entre duas coisas ou pessoas quando são comparadas. Então Jesus vai fazer um contraste entre a justiça de Deus e a justiça daquele juiz iníquo, que ele não tinha realmente justiça. E ele vai fazer a comparação entre quando nós perseveramos na fé e quando nós não perseveramos na fé e na oração. O que Jesus quer ensinar aqui é a perseverança. O que ele quer ensinar aqui é sobre a fé e sobre a defesa que Deus fará em tempo oportuno a favor dos seus escolhidos, a favor daqueles que o temem e que confiam nele. No ponto 2, nós vamos falar sobre o juiz. Nem tudo tem um significado nesta parábola. Por exemplo, o juiz ele não tem um significado essencial para nos deter na figura dele, mas saber o porquê desta situação que foi abordada por Jesus. Existiam naquela época 2 sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Havia o sinédrio, que ele era considerado a corte máxima em Israel. Ela era formada por 71 membros. E os romanos, com o passar do tempo, estabeleceu o poder do sinédrio judaico e o ampliou. Mas aqui, Jesus está falando de julgamentos de pequenas causas, né? Nas aldeias e nas vilas também existiam tribunais formados de 3 membros com um juiz apenas, que decidiam as questões do dia a dia das pessoas. O Talmud, que é a compilação da lei oral judaica, ela tem 2 componentes principais. Um deles é o Mishnah, né? Dessa forma se pronuncia esta palavra. O Mishnah é um livro sobre a lei judaica citada em nossa lição. A primeira grande redação em forma escrita da tradição oraica judaica é o Mishnah, que é a compilação da lei oral judaica. Decorrente disso, alguns escritores eles presumem que este juiz desta parábola ele era gentílico. A parábola pressupõe, né, um tribunal com um juiz somente. Mas aqui o caso não é saber de fato como era o sistema jurídico daquela época, né? Não era isso que Jesus estava querendo ensinar para os seus ouvintes, mas de conscientizar a situação desesperadora de muitas viúvas da época que sofriam com juízes corruptos. E hoje também não é diferente a corrupção. Visto que a situação das viúvas hoje, quando nós olhamos no passado, né, a situação das viúvas, e olhamos a situação das viúvas hoje, é bem diferente, né? A maioria delas recebem benefícios deixados por maridos
uma pensão, né? Então elas têm como sobreviver. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre a viúva. Quem eram as viúvas e como era a situação delas naquela época. As roupas das viúvas, elas eram diferentes, né? Está registrado em Gênesis capítulo 38, versículo 14 e no versículo 19, né? Elas já eram, o preconceito já existia até na forma delas se vestirem, né? As pessoas tinham que diferenciar uma virgem de uma viúva, de uma mulher casada, né? Elas tinham que se diferenciar. E aqui essa citação de Gênesis é quando Tamar, para nós saber que as vestes das viúvas eram diferentes, quando Tamar ela tira suas vestes de viuvez e veste roupas de prostituta, e ela então enganou a Judá, porque ela trocou as suas roupas. Elas não eram necessariamente mulheres velhas, pois elas se casavam bem adolescentes, né? Com 12, 13 anos, elas já podiam casar naquele tempo. A situação da viúva não era boa. Muitas vezes elas ficavam na miséria, seus maridos deixavam dívidas, né? Exemplo que nós temos está no profeta Eliseu, nós temos no tempo do profeta Eliseu e também no tempo do profeta Elias, que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, e 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, fala sobre a situação das viúvas antigamente. Se elas ficassem com a família do falecido, elas viravam escravas deles, né? Eles não valorizavam as viúvas. Elas eram um peso, na verdade. Elas eram muito humilhadas, né? Uma mulher, quando ela ficava sem marido, a situação dela era de humilhação. Se ela voltasse para a casa do seu pai, o pai tinha que devolver o dote para a família. Então, a situação delas era lastimável naquela época. Elas não tinham o amparo social. Algumas vezes elas eram vendidas como escravas. Outras vezes elas eram entregues à prostituição. E por isso elas dependiam do amparo dos magistrados. Elas dependiam da honestidade dos magistrados. E é o caso da viúva desta parábola que nós estamos estudando. No quarto ponto, nós vamos falar sobre o caso, né, a situação da viúva e a perseverança dela, a insistência dela. A viúva, ela precisava resolver o seu caso e somente por intermédio de via judicial ela ia conseguir isso, né? Nós não sabemos ao certo qual era a dificuldade, qual era o problema que ela estava enfrentando, quem era o seu adversário. Mas o que nós entendemos na parábola e que nós vemos na parábola foi a coragem daquela mulher, a sua falta de temor daquele juiz, né? Ela não se importou e insistiu com aquele juiz. Ela não temia os seus algozes, ela não temeu os seus adversários e ela buscou ajuda sem temer o seu adversário. O caso das viúvas era comum naquela época. Talvez os juízes lidassem com isso diariamente, pois a situação delas não era boa para aquela cultura e a mulher não tinha um papel importante na sociedade. Então, ela não procura um advogado, né? Ela não procura alguém que vá interceder por ela junto com aquele magistrado. Ela vai diretamente a quem pode resolver a sua situação. E ela procura então aquele juiz para resolver o seu caso. Jesus colocou este exemplo como a oração que agrada a Deus. Ela é exemplo desta oração. Uma oração sem cessar. Uma oração persistente. Ela não deu paz àquele juiz iníquo. Aquele homem insensível, sem temor de Deus e sem compaixão com o próximo. Mas nós aprendemos que por causa da insistência dela, né, ela alcançou
a vitória, né? Ele se moveu em fazer justiça para aquela mulher. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a bondade de um Deus justo, né? Aquele juiz era iníquo, mas nós servimos a um Deus que é juiz de toda a terra, que Ele é justo, Ele tem compaixão e Ele é misericordioso. Este juiz de que fala a parábola, ele nada tem a ver com Deus que nós servimos. O ponto central desta parábola não é o juiz. Jesus não está comparando este juiz com Deus, mas a atitude daquela mulher, né? A resposta que ela teve, da sua insistência e da sua persistência. Esta é uma das maiores dificuldades de se entender esta parábola. A comparação que aqui é feita é, entre aspas, quanto mais a perseguição do reino de Deus cada vez maior. Os discípulos estavam enfrentando oposição, né? O reino estava se iniciando e havia opositores, havia perseguição, as pessoas não acreditavam. Então Jesus estava dizendo para eles, se um juiz iníquo atendeu, né, a causa daquela viúva, quanto mais o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, é um Deus poderoso e que Ele é o juiz de todos os juízes, não atenderá também as nossas súplicas quando a nossa causa for justa. Aquele povo estava enfrentando oposição. Jesus estava lhes ensinando que se um juiz iníquo, que para evitar aborrecimento, ele deu causa ganha àquela viúva, quanto mais Deus, um Deus justo, misericordioso, não ouvirá ou não atenderá à oração e súplica de seus filhos. A viúva não tinha ninguém por ela. Ela não tinha com quem contar ou buscar ajuda. Então ela apelou diretamente ao juiz. Assim somos nós. Quando os inimigos do reino também se levantam contra nós, nós podemos ousar entrar diante do trono de Deus por intermédio do nome de Jesus Cristo. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 19. E se o motivo da nossa súplica for justa, Deus com certeza, Ele intervirá ao nosso favor. A única fala da viúva registrada nesta parábola é: faze-me justiça contra meu adversário. E esta oração nós também podemos fazê-la, né, com que Deus possa fazer justiça por causa dos nossos adversários, daqueles que perseguem o reino, daqueles que nos perseguem por causa do nome de Jesus Cristo. As orações atendidas não é quando alguém deseja que Deus puna alguém porque ele fez alguma coisa, mas são injustiças relacionadas ao reino, são injustiças relacionadas à nossa fé. São as injustiças, né, sociais. Estas sim, Deus intervém ao nosso favor. Chegará um tempo em que Deus estabelecerá a sua justiça. Quando Jesus Cristo voltar outra vez, e Ele vai julgar com vara de ferro as nações. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Mas a justiça de Deus, ela não é motivada pelo ódio, né, pelo desejo de vingança que algumas pessoas têm. Quando alguém pensa que Deus, Ele entrará com justiça, né, que Ele vai punir alguém, nós encontramos Deus entrando com misericórdia, com compaixão e salvando pessoas, transformando pessoas, porque nós servimos um Deus que é justo, mas que é um Deus bom. Nem Jesus tomou esta honra para si,
está em Marcos capítulo 10, versículo 18. A bondade de Deus é um atributo dele que faz com que ele olhe para nós, que ele atente para as nossas súplicas. Ele não considera o nosso tempo de ignorância. Deus nos trata como nós esperamos que o nosso Pai terreno, ele nos trate. Deus nos trata melhor do que os nossos pais terrenos, porque eles são maus, né? Está em Mateus capítulo 7, versículo 11. E em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: pedi, buscai e batei. Fala do estilo de vida que nós cristãos devemos ter, né? Que a nossa persistência, que a nossa oração, ela deve ser contínua. A igreja primitiva, nós lemos nas Escrituras Sagradas, imitando, né, o exemplo que Jesus Cristo deixou para eles, eles oravam pelo menos 3 vezes por dia. Jesus está dizendo: a oração persistente, se a causa for justa, ela será respondida. No segundo ponto, nós vamos falar que Deus é justo, sobre a justiça de Deus, né? Outro atributo de Deus é a justiça. Aqui o juiz, ele é iníquo, injusto, enquanto que Deus é justo. E ele é o juiz de toda a terra. Está em Gênesis capítulo 18, versículo 25. A justiça de Deus, ela é tão elevada que, assim como a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, em Isaías 56, versículo 1, Deus adverte ao povo que façam justiça, que mantenham o juízo. Não é essa justiça de vingança, né? De fazer porque a justiça terrena não faz, ou de vingança porque alguém fez alguma coisa contra nós e aí então nós queremos fazer justiça, mas a justiça de Deus, né? Ele diz que nós precisamos manter o juízo, porque a salvação está prestes a vir, que era a vinda de Jesus Cristo. E ele diz que a minha justiça há de se manifestar, né? A justiça de Deus é Jesus Cristo. Quando tudo parecia perdido, Deus então envia Jesus para salvar este mundo perdido, revelando assim sua bondade e a sua justiça. O terceiro ponto: Deus assume nossa causa. Quando os adversários, eles nos coagem e acham que não tem mais saída para nós, Deus então, ele assume a nossa causa. Aí então, é ele que peleja por nós. As lutas não são nossas, as nossas lutas são lutas de Deus, quando a nossa causa, ela é justa. Uma viúva pedindo justiça, mas Jesus quer ensinar aos seus discípulos o dever de orar sempre. Se aquela mulher não fosse perseverante, se ela não fosse insistente, ela não teria alcançado justiça a seu favor. Então Jesus está nos ensinando o dever de orar sempre, alertando-os sobre as perseguições, sobre as injustiças que ele sofreria. Então Jesus estava dizendo: olha, tenha o hábito de orar sempre, tenha o hábito de perseverar em oração, porque perseguições virão e não serão pequenas, né? Injustiça serão feitas contra vocês, mas vocês não podem desanimar de orar. Não podemos desanimar de ser perseverantes em nossas orações. E se eles assim o fizessem, Deus assumiria a causa deles. E se assim nós fizermos, Deus assumirá a nossa causa e entrará a nosso favor. Deus é soberano sobre todos os deuses. Ele é poderoso. A justiça de Deus, ela não é
tendenciosa, né? Porque eu pago por ela, ou não, a justiça de Deus, ela não é assim. Ela não é a favor dos poderosos. Ele é compassivo com os desafortunados. E a justiça de Deus, ela é demonstrada quando ele restabelece o equilíbrio das provações dos necessitados. Está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e o versículo 18. Ele é compassivo, né, conosco, ele nos ajuda nos momentos de angústias e de perseguições. Ele trabalha ao nosso favor. No último, terceiro tópico, nós vamos falar sobre a perseverança da viúva. É uma imagem para nós. A perseverança daquela mulher, ela serve de exemplo para nós e serviu de exemplo para aquela igreja que estava nascendo no tempo de Jesus. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta diária é a renúncia do pecado. Nós vivemos em constante luta para não pecarmos. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. E por este motivo, porque nós temos que renunciar todos os dias, a nossa luta é diária. Nós precisamos e devemos viver em constante oração. Perseverar sempre e nunca desistir, mesmo que as coisas estejam difíceis, até que nós alcancemos o nosso alvo. E o nosso alvo é o céu. Jesus nos exortou a orar sempre e ao dever de orar e ser vigilantes. Está em Marcos capítulo 13, versículo 33 e Lucas capítulo 18 e versículo 1. Se quisermos conseguir algo da parte de Deus, é na oração, é na perseverança, é não desanimar. Infelizmente, muitas pessoas acham que já oraram demais e que Deus não vai responder e desistem. E o pior de tudo, né? Desistem do céu, desistem da sua salvação. Lucas diz em seu evangelho que a oração é a chave, né? Para sermos vitoriosos, precisamos ter uma vida de oração. Deus precisa de homens e de mulheres que estejam dispostos a orar. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Muitas vezes nós encontramos nos evangelhos Jesus orando a noite inteira, Jesus orando 3 vezes ao dia, Jesus orando de dia, Jesus subindo ao monte para orar. Jesus é o nosso maior exemplo de se ter uma vida de oração. Jesus, em momentos de crise, ele orou, né? Nós não só oramos porque estamos vivendo crise, mas nós devemos orar sempre, este é o nosso dever. Jesus orou em momentos de gratidão. Jesus orou pelos seus algozes, né? Ele intercedeu por eles. E Jesus ensina que não são as repetições que nos fazem ser ouvidos por Deus. Não é por muito orar e por muito falar no mesmo problema que nós vamos ser ouvidos ou atendidos por Deus. Foi Jesus que disse isso, né? São as motivações que nos levam a orar, que fazem com que Deus intervenha ao nosso favor. Está em Lucas 23, 34, também no capítulo 11, versículo 2 e Mateus capítulo 6, versículo 7. Jesus, ele nos advertiu a não orar do jeito errado, né? Tem um jeito certo de orar, mas também tem um jeito errado de orar. Infelizmente, muitos de nós não estamos orando da maneira correta. E se nós não sabemos orar, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos ensine, que nos ajude, que interceda por nós em nossas orações. Como os discípulos pediram para Jesus, né? Eles falaram com Jesus, nos ensine a orar. Que não sejamos egoístas em nossas orações. Ou que quando nós formos orar, que nós achamos que nós somos merecedores de algo da parte de Deus.
que nós não usemos a oração como forma de constrangermos, né, entre aspas, porque quem é que tem poder, né, ou que pode constranger alguém a Deus em oração? Não é porque eu orei muito, né? A perseverança está no ponto 2, ela diz que nós não podemos desanimar, né? E achar que nós já oramos demais. Tem gente que diz, já orei 10 anos, já orei 15, já orei 1 ano, a situação não muda. Jesus, ele nos ensina que devemos ser constantes na oração e perseverantes nela, até que chegue aquele grande dia. Nós devemos estar em oração. A oração, ela deve vir acompanhada de perseverança. Deus, ele não nos atenderá no nosso tempo, né? Não somos nós que demarcamos o limite para que Deus responda às nossas orações. Tem pessoas que dizem, vou orar 1 ano, se Deus não me atender, eu deixo de orar. Não, a resposta das nossas orações, ela não vem no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Jesus não fala quanto tempo aquela mulher insistiu com aquele juiz, mas ela não desistiu. Ela foi perseverante até que aquele juiz iníquo cedesse e fosse favorável à sua causa. Deus, ele não é tardio para conosco. Pedro escreveu que um dia para Deus é 1000 anos e que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ainda que nós consideremos que Deus seja tardio em responder às nossas orações, a palavra de Deus diz que ele não é tardio e que ele é longânimo para conosco. A oração persistente, ela está ligada à volta de Cristo. Eu não posso orar apenas para alcançar as bênçãos terrenas. A nossa oração, ela deve ser perseverante até aquele grande dia, né? Nós não podemos ser enganados ou desfalecer. Nós precisamos continuar perseverantes até aquele dia. Está em Lucas capítulo 17, versículo 22. A nossa perseverança, ela agrada a Deus e nos aproxima dele. E aí, por intermédio da oração e da palavra, nós conhecemos de fato o Deus que nós servimos. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre a fé. Já falamos sobre o conceito de fé lá na introdução. Nós somos exortados a perseverar na fé, a não desanimar. Quando Jesus voltar, ele disse, achará fé na terra? Será que achará? A fé que ele está dizendo é a fé semelhante à da viúva, que não esmorece, insistente, né, perseverante em meio aos desafios, transforma-se em fidelidade. Esta fé, quando ela é perseverante em meio aos desafios, ela se torna em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. E como se adquire esta fé? Através da oração perseverante. Quando mais perto nós estivermos da volta de Cristo, o mal estará em grande escala. Se hoje nós estamos achando difícil, né, porque o mal tem crescido assustadoramente em nosso meio, quando estiver próximo à volta de Cristo, o mal crescerá em grande escala e muitos se afastarão da sua fé em Cristo. Muitos poderão ser tentados a abandonar a sua fé, porque a sua oração não foi respondida. Infelizmente, muitos estão assim, desistindo da sua fé, desistindo da sua caminhada, porque a sua oração ainda não foi atendida. Quando Jesus voltar, será que ele vai nos encontrar orando, confiando, com fé e perseverante? O próximo maior evento que acontecerá no mundo, né, nós precisamos entender que o que prevalece
é a justiça de Deus. E somente em oração nós podemos fazer com que a justiça de Deus ela prevaleça em nossas vidas. O próximo maior evento que acontecerá no calendário de Deus é a volta de Jesus. E nós estamos orando por isso? Ou orando para isso? Nós ainda estamos confiando nesta promessa que Jesus Cristo irá voltar? Nós não podemos desanimar, porque Deus, Ele não se esqueceu de nós. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, curte a minha aula, se inscreva aqui no meu canal. E hoje eu quero mandar um abraço para os irmãos que com carinho têm comentado em minhas aulas e somente assim para retribuir, né, tanto carinho dos irmãos. Eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Ademir da Silva, lá de Cabo Frio, também para a nossa irmã Gilmara Freitas, do Piauí, um abraço para todos os irmãos aí, o nosso irmão Messias da Silva, da Assembleia de Deus de Tulipas, né, o Ministério Vila Bancária, também para o nosso irmão José Miguel, da Assembleia de Deus de Pernambuco, um abraço para todos os irmãos aí, Gláucia Gomes, em Brejão da Caatinga, na Bahia, um abraço aí, para Marli Câmara, também, ela é da Bahia, mas ela mora em Goiás, um abraço para os irmãos da Bahia e também um abraço para os irmãos daí de Goiás. Para também Davi Macedo Filgueira, Clarice Calais, Marinalva Silva Santos, de Petrolina, Pernambuco, um abraço. Para o nosso irmão Pedro Antônio Dias, Sidney Lucas, Gildásio Franco, Cleide Ramalho, Maria Socorro, nosso irmão Paulo Rodrigues, Amália Moreira, Alexandre José, Amadeu Francisco, Jaina Costa, Mateus Samuel, Salomão Vieira, Débora Santana, Dilce Freitas, nosso irmão Gaspar Lemarque e Edilânia Maria Brito. Um abraço para todos os irmãos e até o próximo vídeo, a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.